Quando pensamos no momento em que os portugueses encontraram os indígenas nesse litoral aqui, ou atualmente brasileiro, pensamos em toda a violência que a colonização trouxe para estas terras. Mas não necessariamente pensamos em que tipo de sistema econômico os portugueses construíram por aqui. Afinal de contas, muito se fala que o Brasil foi inventado já pobre e conquistado por uma nação já pobre. Mas devemos nos perguntar, desde o início, o Brasil já era uma nação capitalista? Nos últimos anos, chegou-se até a dizer que o Brasil já era uma nação comunista, como dito, por exemplo, pelo presidente atual na Argentina, Javier Milei. Essas caracterizações, que pervertem os conceitos para grande parte da população, não devem ser consideradas. A classe política do mundo não quer que a população entenda sobre essa própria história. Muito pelo contrário, muitas vezes prefere que a confunda. Uma parte da direita do Brasil diz que o país deve ser mais liberal. Uma parte da esquerda diz que o país ainda não tem as condições necessárias para avançar porque ainda não se desenvolveu no capitalismo. Assim, a social-democracia brasileira concorda em muitas das coisas que a própria direita diz sobre a história do país. Devemos inicialmente entender que os países que conquistaram a América inicialmente, principalmente Portugal e Espanha, eram feudais, de sistemas econômicos feudais. Mas o que foi o feudalismo? O feudalismo foi um sistema econômico principalmente oriundo e desenvolvido na Idade Média europeia, onde a mão de obra era servil e plantava para alimentar os seus senhores, isto é, os senhores feudais. Não podemos dizer que uma nação que chega até o nosso litoral com certos conhecimentos de navegação, com a tentativa de usura, com a tentativa de acúmulo de capital, era uma nação completamente atrasada e feudal. O que estamos querendo dizer é que os discípulos de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral não eram simplesmente servos feudais, como nas cruzadas, mas indivíduos com um pensamento e uma atitude econômica que já rompia com o medievo e construía uma psicologia bastante capitalista. A própria coragem, vamos assim dizer, de romper com os dogmas feudais e da Igreja Católica e se atirar no mar para vir buscar outros continentes, outras formas de vida, já era uma ruptura muito forte com o sistema feudal. Mas mais do que isso, o fato de os colonizadores iniciais, isto é, Espanha e Portugal, não terem entrado para a história como as principais potências do capitalismo é, como analisa Trotsky, um fato feudal burguês. Porque depois de descobrir a América e se enriquecer com ela, o jogo virou contra o seu jogador e elas se empobreceram por causa disso. Como demonstra Ronald Leon Nunes em seu livro sobre a Guerra do Paraguai, um dos grandes fatos de nós não conhecermos essa história assim, dessa forma, é justamente porque foi silenciada por muito tempo, inclusive dentro da própria esquerda brasileira. E muito também devido ao atraso histórico que o stalinismo trouxe para a esquerda brasileira e mundial. Em 1942, o intelectual brasileiro do Partido Comunista Brasileiro, PCB, Caio Prado Júnior, escreveu A Formação do Brasil Contemporâneo, onde criticava as teses do seu próprio partido. A tese do PCB era uma tese etapista, de passado feudal, oriunda muito de Joseph Stalin. Depois que essa força política reacionária se apoderou da União Soviética, todos os partidos comunistas internacionais foram dominados por suas principais teses. A tentativa era de que esses partidos comunistas não construíssem a revolução em seus próprios países. E para não construir a revolução em seus próprios países, era muito importante que não conhecessem a sua história. No caso brasileiro, o PCB interpretou a história do Brasil através do passado feudal, ou seja, não poderia atingir o socialismo porque sequer tinha atingido as bases do capitalismo. Isso tudo porque considerava que a administração colonial, iniciada no século XVI, era completamente feudal. Caio Prado Júnior, no entanto, cometeu o erro inverso. Para ele, o Brasil já tinha começado desde 1500 como completamente capitalista, isto é, sem qualquer traço feudal, o erro oposto. Os erros do PCB, os erros teóricos, não apenas confundiram os trabalhadores brasileiros, como tornaram inacessível a eles a sua própria história e seu próprio desenvolvimento econômico. Em uma resolução política do 5º Congresso do Partido Comunista Brasileiro, de 1960, lia-se com todas as palavras que o Brasil não estava preparado para uma revolução socialista. O paraguaio Oscar Creed, do Partido Comunista Paraguaio, o PCP, sobre a mesma raiz teórica, também definiu que o Paraguai não poderia atingir o socialismo porque tinha começado a existir como uma nação feudal. A questão do feudalismo na história do movimento socialista começa já na Terceira Internacional, em 1928, que foi quando ocorreu o 5º Congresso, já dominado pela burocracia stalinista, que dizia e definia
a forma como os PCs da América Latina e da América no geral deveriam agir nos seus países. Stalin, canastrão teórico que era, entendia os incas, os astecas e os maias como sociedades simplesmente escravistas. Para ele, só existiam 5 formas econômicas inventadas pela humanidade durante a história: a primitiva, a escravista, a feudal, a capitalista e a socialista. Aquilo que Marx entendia como modo de produção asiático, isto é, onde uma casta burocrática administra através de vias aquáticas e todo o aparato estatal explorando, tirando todas as finanças, todo o dinheiro, todo o trabalho de uma parte camponesa, para eles, para a burocracia stalinista, simplesmente não existia. Assim, essa mentira intelectual ganhou corpo e continua até hoje, durante os nossos dias, perpetrada por aí. Mas a escravidão dos negros roubados da África e trazidos até aqui como mão de obra servil não seriam dos indícios de que as colônias eram na verdade feudais? Não, porque para Marx, em A Miséria da Filosofia, a escravidão moderna, ou seja, dos escravizados do Brasil, não aqueles do Egito Antigo, é uma parte intrínseca do fundamento atual da indústria burguesa, assim como a usura, o crédito e o débito. Para que a acumulação primitiva do capital acontecesse aqui, era preciso que a escravidão ocorresse. Isto é, o trabalho forçado precisava existir. A sua função econômica, então, era muito diferente daquela que acontecia na Idade Média, sendo por isso muito mais predatória e muito mais violenta como a conhecemos. Por fim, os Estados Unidos, que ninguém duvida que é capitalista, foi na verdade fundado por espanhóis. A Flórida foi fundada em 1513 e a Louisiana passou para a Espanha já em 1763. Como sabemos, a escravidão foi tão forte nos Estados Unidos quanto em qualquer outro lugar da América. As 13 colônias britânicas dos Estados Unidos inicial, por sua vez, também foi fundado na pequena agricultura e na escravidão, os farmers, partindo do artesanal para depois a manufatura. A palavra-chave para entender todo esse processo, combinações muito complexas, se chama coexistência. Aqui, o capital usurário comercial, anterior ao capital industrial, coexistiu de formas diferentes até chegar aonde estamos. Não havia mercado de trabalho livre na América colonial. E pela própria forma de dominação que ocorreu entre indígenas e europeus, foi assim que a circulação de mercadorias, isto é, o capitalismo, se desenvolveu nestas terras. Como Ronald Neon Nunes evidencia no ponto 10 de seu livro, no espaço colonial americano, o capital comercial, por meio dos fazendeiros escravistas, encomendeiros, comerciantes, etc., que eram essencialmente capitalistas, participando não só do processo de circulação de mercadorias, mas também do investimento de uma produção regulada pelas necessidades do mercado externo, dominaria os produtores diretos, isto é, indígenas, negros escravizados e mestiços, dos quais extraía deles o excedente social para construir a sua riqueza. Ou seja, como escreveu Eric Hobsbawm em seu A Era das Revoluções, estar perto do mar, neste momento histórico, era estar perto do mundo. Aquilo que vamos conhecer como globalização e capitalismo não poderia ter existido da forma que existiu, não fosse as grandes navegações. O que hoje entendemos como globalização começou pela água, e foi nesse ambiente que o capitalismo prosperou. Cidades como Nova York, Buenos Aires e Salvador construíram a sua história através dessa história. Todas elas portuárias inauguravam um novo tempo para a América Latina, uma nova parte da história humana que não poderia ser interpretada nos moldes da história europeia.